comemoração aos 111 anos da Universidade Cândido Mendes, personalidades importantes do cenário político brasileiro marcaram presença no evento Vozes da UCAN no Congresso, na última segunda-feira, dia 3, no campus Assembleia, no centro do Rio. O evento contou com os palestrantes senador Cristóvão Buarque e os deputados federais Otávio Leite e Miro Teixeira. Marcou presença também o pró-reitor de graduação José Carlos dos Santos, o pró-reitor comunitário Sérgio Pereira, o pró-reitor de Engenharia, Inovação e Tecnologia, Relações Internacionais Paulo Alcântara, o diretor do campus de Niterói Edson Xavier, o diretor do campus de Nova Friburgo Roosevelt Conci, o diretor do campus Araruama Wilson Dimani, a diretora do campus Tijuca Valéria Rolim Rangel e a diretora do campus Meier Márcia Costa da Silva. Dando início à solenidade, o reitor Cândido Mendes exaltou as presenças ilustres e discursou sobre a história da universidade em mais de um século de existência. Quero pontuar, marcar estes 111 anos, a mais antiga universidade brasileira, 1902, e teimosamente uma universidade filantrópica, a primeira no Brasil a ter o título de utilidade pública. E hoje, queridos legisladores, com 23 mil alunos em 15 campi, devemos tanto, neste sentido, ao trabalho que o nosso, digamos assim, reitor Célio pôde nos fazer na expansão da Casa Oeste, para que ela respondesse com todos os campi que vão de Santa Cruz a Penha, passando por Bangu, passando por toda esta área quase que índia do Rio de Janeiro, responder ao chamado básico do fundador, que é: quanto custa um copo d'água? Esta a vaidade da casa, esta a marca teimosa destes 111 anos. O deputado federal Otávio Leite, ex-aluno da universidade, começou seu discurso falando da importância da educação como mola mestra do progresso. As instituições precisam reverenciar-se como que num processo de autoalimentação justo, porquanto nós sabemos que são muitas instituições que, em tese, proclamam-se como instituições no país no campo do terceiro grau, mas que são poucas realmente que podemos afirmar são verdadeiras instituições. Só o tempo, só a prática, só, enfim, a dedicação à construção do saber, a postura nos momentos difíceis, são capazes de emanar e estabelecer esse status. A Cândido Mendes possui isso, professor. A dimensão de uma instituição acadêmica brasileira que merece o nosso respeito e a nossa admiração. O também deputado federal Miro Teixeira, outro ex-aluno, lembrou sua... O também deputado federal Miro Teixeira, outro ex-aluno, lembrou sobre sua vida de estudante de forma bem-humorada. Eu trabalhava de madrugada e estudava de manhã aqui. Então, quem passava às 7h30 da manhã, aqui pela Rua da Assembleia, em direção a Cândido Mendes, via ali num bar um jovem estudante comendo um pedaço de pizza e tomando um chopp. E aquele chopp às 7h30 da manhã virou um comentário aqui, e as colegas de turma se afastavam muito de mim, porque eu não devia ser uma boa pessoa às 7h30 da manhã tomando um chopp. Mas eu estava chegando do trabalho, aquilo para mim era a noite. Era a noite que estava começando, e eu ia dormir 1h da tarde, enfim. E tomava meu café da manhã às 6, 7 horas da noite. Mas durante um tempo eu percebi que havia assim, certa reserva em relação a uma aproximação. As moças eram bonitas, viu? O senador Cristóvão Buarque, por sua vez,
citou que, ao contrário de seus colegas deputados, não teve a oportunidade de estudar na UCAM, mas aprendeu muito com um professor da universidade. Eu não tenho o privilégio do Miro, do Otávio, de ser ex-aluno daquela. Mas eu tenho um privilégio talvez maior. A figura que mais foi definitiva na minha formação, na minha cabeça, é um ex-aluno da Cândido Mendes, o professor Ignacio Sachs. Foi com ele que durante 3 anos eu pude mudar de um engenheiro recifense para alguém que pensa o mundo, que vê a história, que é capaz de criticar o papel da ciência e da tecnologia, que é interessado em buscar um novo projeto civilizatório. Foi Sachs que fez a minha cabeça. Por isso, eu tenho um débito muito grande com a Cândido Mendes, através dele. O senador ainda fez uma crítica ao estado que se encontra a educação no país. Que nos últimos 20 anos o Brasil viveu talvez o melhor período da sua história contemporânea. Os últimos 20 anos, que começa com Itamar e vem até a presidenta Dilma, é um período positivo para o país, porque é um período de continuidade. Continuidade, dá a impressão às vezes que é o mesmo governo, com personalidades diferentes na direção, com ênfases diferentes, mas com a mesma concepção baseada em 4 grandes pilares. O pilar da democracia, o pilar da estabilidade monetária, o pilar da generosidade com as transferências de renda para os pobres e o pilar da busca do crescimento econômico. Nossa democracia, ela está em uma crise muito grande. Sem falar que o baixo nível educacional também provoca essa situação. Temos que mudar a maneira de, em vez de comemorar o aumento no número de famílias recebendo Bolsa Família, começarmos a comemorar a redução do número de famílias precisando de Bolsa Família. É uma outra postura. A transferência de renda vai precisar de mecanismos que criem a porta de saída para que nenhuma pessoa possa ficar com a necessidade de muitos anos recebendo a Bolsa Família. Veja que eu não falo no prazo para acabar a Bolsa Família. Enquanto um brasileiro precisar, a gente tem que dar essa bolsa. Mas enquanto um brasileiro precisar, o Brasil não vai bem. Se hoje a Bolsa Família acabasse, seria uma tragédia social. Se daqui a 20 anos a Bolsa Família ainda existir, é uma tragédia histórica nacional. Nós precisamos dar um jeito nisso. Tem tudo a ver com a abolição da necessidade da Bolsa Família. Eu repito, não é a abolição da Bolsa Família, é a abolição da necessidade de Bolsa Família. Completamente diferente da escravidão. Ali era a abolição da escravidão, não era a abolição da necessidade da escravidão. E tem a ver com o modelo econômico que nós temos aí, que não só produz bens primários, mas é primário em si. A educação está por trás de tudo. A revolução da educação de base, para mim, deve ter por objetivo uma coisa muito simples. Todas as escolas com muita e a mesma qualidade. É primeiro ter qualidade e é segundo, é necessário que a qualidade seja igual para todos. Que o filho do mais pobre nesse país estude numa escola com a mesma qualidade que o filho do mais rico. Eu sei que isso parece coisa de Quixote, parece coisa de impossível, mas já é assim em muitos lugares. A família real dos países escandinavos, os meninos estudam na escola pública. Os filhos de parlamentares e ministros da maior parte dos países ocidentais ricos estudam em escola pública, porque são boas. Nós temos que fazer uma revolução, que todas as escolas sejam boas e igualmente boas. Eu não vejo outro caminho salvo a federalização da educação de base. Fazer com que a educação de base seja uma responsabilidade da União, e não do pobre e desigual município. É preciso criar um sistema paralelo que aos poucos vá substituindo o tradicional. Escolas bonitas, bem equipadas, professores bem remunerados, mas bem selecionados, muito bem selecionados, e não só por concurso, tem que ver a vocação. Porque se a gente pagar bem a professor, corre o risco de ter muita gente que odeia a criança indo ser professor pelo salário. Até Herodes
é capaz de querer ser professor para ganhar um bom salário. Então ele tem que ver a vocação da pessoa em horário integral. Essa é a revolução. E a minha proposta é que isso seja feito por cidades. Ao fim da palestra, os senadores e os deputados ainda falaram com o planeta acadêmico sobre como foi participar das comemorações dos 111 anos da UCAM e ainda deixaram suas felicitações à instituição. Foi muito agradável. Primeiro porque é claro que é satisfatório estar numa universidade que comemora 111 anos, num país que nunca deu importância à educação. Segundo, porque tivemos um bom debate sobre o futuro do Brasil e sobre o papel das universidades, inclusive da Cândido Mendes, na criação de um sistema nacional do conhecimento e da inovação. Eu quero desejar aqui um grande abraço a todos que já se formaram, que estudam, que virão a estudar aqui nesses 111 anos passados e desejar que trabalhem para o futuro nos próximos 111 anos, as gerações que vierem depois. O fundador da universidade usava muito a expressão: quanto custa um copo d'água? Para mostrar que uma coisa tão saborosa, tão importante, tem um valor pequeno. Eu acho que vocês devem trabalhar daqui para frente enquanto custará um copo d'água por conta da depredação ambiental, da degradação do processo civilizatório. A Cândido Mendes pode ser um instrumento de reorientação do progresso. Muito interessante, foram 3 horas de debates amplos, no qual versamos sobre temas variados do Brasil, né? Eu achei uma experiência muito especial, ao lado de um instante fundamental de uma instituição do país, né? Uma instituição que merece todo o nosso respeito e nosso reconhecimento. A Universidade Cândido Mendes. Para mim foi uma alegria muito grande ter participado desse encontro. Uma boa expectativa de aguardarmos os próximos 111 anos também para estarmos aqui. Foi ótimo nos reencontrarmos, professores, ex-alunos, ver como a universidade está avançando cada vez mais e dá muito prazer ter estudado na Cândido Mendes. Como eu disse, me encontrar todo ano com os colegas de turma. Nós cultivamos isso e vermos que tem muito a ser feito ainda e que o professor Cândido Mendes está firme aí para tocar a orquestra como vem tocando até agora. Quem também deixou sua mensagem para a universidade foi o professor e diretor do Instituto Universitário de Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, Geraldo Tadeu. Para mim é um prazer particular, porque eu sou ex-aluno da UCAM, me formei aqui em Direito, na faculdade no Centro, em 1985, fui professor da casa, primeiro lugar onde eu lecionei, voltei para cá na condição de diretor do UPERJ, então eu faço parte dessa história também e sei que é uma casa que prima pela qualidade, pela democracia e pela excelência. Então fica aí um abraço e mais 111 anos pela frente. Por fim, o reitor Cândido Mendes de Almeida falou da satisfação de receber ilustres presenças no aniversário da UCAM. Foi voltar um pouco também às raízes e à tradição da casa, porque não são apenas convidados, são pessoas fundamentalmente ligadas à casa, desde o senador Cristóvão Buarque, que é membro da nossa mantenedora, até o deputado Otávio Leite, que estudou entre nós, e o nosso deputado Mírio Teixeira, que em 1968 foi um dos primeiros formados pela casa e que depois completou seu doutorado aqui.